Como é que passaram nesses últimos dias? Como é que vocês têm se sentido, pessoal? Com os atendimentos, como é que vocês têm? Com os estudos? O que os estudos estão trazendo para vocês, gente? Porque a gente acaba estudando, a gente nunca acaba perguntando para vocês como é que vocês estão se sentindo. Se estão se sentindo melhor, se estão se sentindo mais confusos, se estão se sentindo mais libertos, se estão se encontrando vocês com vocês mesmos. Porque esse é o grande propósito, né? É a gente procurar conhecimento para a gente se encontrar com a gente mesmo e assim encontrar a sabedoria para poder seguir o caminho, cada qual do seu jeitinho, cada um da sua forma, né? Imperfeito que somos. Mas não escutei nada ainda. Como é que vocês estão se sentindo? Bem, eu estou me sentindo bem mais equilibrado. Que bom. Nós estamos sentindo nós, né? Porque moramos na mesma casa, né? Mas... Que assim continue, Batista, se Deus quiser. Rogamos que a família se mantenha sempre unida, né? Tá muito bom, né? Tá muito bom. Não, que bom. Isso é importante, porque quando a gente faz os estudos aqui, a gente acaba sempre tentando trazer o esclarecimento. Não só para vocês que estão aí, mas principalmente para a gente que está aqui. Porque às vezes a gente acredita que uma versão é isso, quando a gente acaba verificando, não é bem isso, e assim acontece com vocês também. Então essa troca de informação é necessária para que todos nós consigamos caminhar um pouquinho melhor. É ou não é? É assim que funciona, né? Se não fosse para que reunisse o povo, estaríamos cada médio dentro de uma montanha, né? Escondidinho, bem quietinho, orando. E não é isso que é para ser. É no meio da diversidade que vão encontrar as respostas. Eu acho bem interessante a função das perguntas, porque através das perguntas a gente começa a se policiar, né? O que a gente está aprendendo. Eu mesmo fico feliz quando eu acerto, né? Sim, sim. Eu tô, né? Isso é interessante. Então, quando eu erro já... E a gente já sabe, né? Não estudei direito, não prestei atenção. Então, mas acontece que tem umas pegadinhas nesse... tem umas pegadinhas do Enem, nessas perguntas aí, umas coisas muito profundas, né? Que confunde a gente. É interessante, porque dá aquele estalo, né? A partir do momento que faz a pergunta, a gente pensa, né? E outra coisa, gente, quando um pergunta uma dúvida, geralmente a dúvida é de 3, 4, 5. E aí, aquele perguntou, já respondeu para a maioria e é assim, graças a Deus, nem precisei falar. Ainda bem que alguém perguntou, graças a Deus, Jesus. Tomara que outro pergunte outra coisa que eu tenho dúvida. Porque é assim que funciona quando se tem muitas pessoas, né? Quando tem poucas pessoas, um grupo pequeno, de 4, 5, até 6 pessoas reunidas, é mais fácil, né? Fica uma coisa mais íntima, todo dia se reúne, uma vez por semana fica aquele grupo fechado. Mas onde tem mais pessoas, sempre aquela vergonhinha bate, né? Mesmo para aqueles que são mais espalhafatosos, né? Paulo? A gente assim, né? Que a gente fala muito, né, Paulo? Mas mesmo assim, quando tem plateia, a gente sempre fica, né? Não vou perguntar, vou deixar. E alguém sempre acaba perguntando. Então isso é muito importante. Esse ano de 2019 foi um ano de muito estudo para todos nós, né? Todos nós estudamos bastante. E o Mateus e eu nas quintas-feiras aqui, sempre trabalhando junto, buscando trazer o esclarecimento e a orientação dentro daquilo que a gente alcança. Então a gente fica muito feliz que vocês estejam, né, se encontrando. Caso tiverem dúvida, perguntem. Se eu falo para mim, se eu não souber responder, na outra a gente responde, no outro dia a gente responde. E assim a gente vai caminhando. Tá, gente? Então assim, não esqueçam, dia 1º de dezembro, o nosso seminário, para fazer o último evento da casa, né, a gente providenciou esse seminário com o pessoal das terapias holísticas. É muito importante a presença de vocês para todos nós, mas principalmente para vocês mesmos, porque quem sabe uma daquelas terapias curadoras que vocês estão sentindo hoje, tá? O trabalho de desobsessão é um trabalho maravilhoso. Graças a Deus que existe esse trabalho de atendimento no centro bandista, no centro espírita, espiritualista. Graças a Deus que tem esse trabalho de desobsessão.
Mas as terapias holísticas estão aí não é por nada. Elas têm um motivo. Elas tratam da parte mais sutil, principalmente da nossa questão emocional. Tá? Então, muitas vezes, dores que insistem em nos perturbar pode ter uma causa emocional. E nas terapias holísticas, com florais, mesa radiônica, essa constelação familiar que está sendo muito falada, enfim, essa inúmera quantidade de terapias que está aparecendo aí. Tá? Então, a gente precisa sempre saber qual a procedência do terapeuta, se formou, não se formou, qual o objetivo dele de vida, que isso é muito interessante, bacana a gente procurar antes da gente se jogar a fazer um tratamento dessa forma, mas elas estão aí para nos ajudar. Aproveitem, é o momento, aproveitem, as coisas estão brotando, está brotando de tudo quanto é canto, tá? Não se limitem a apenas uma, tem oportunidade, vai noutra, porque aí tu encontra, e às vezes um desequilíbrio emocional é o que gera todo um desequilíbrio na vida de uma pessoa. Muitas vezes o desequilíbrio emocional é o que atrai questões obsessivas. A pessoa já está limpa, mas tem aquele desequilíbrio emocional que baixa o padrão vibratório dela, ela acaba atraindo por frequência esse natural. A gente sabe disso. Isso é natural na nossa vida, enquanto a gente não aprender a se manter equilibrado. Isso é natural. Não há o que temer, a gente já sabe disso. Então essas terapias estão aí para nos ajudar. Então não esqueçam, tá? O dia 1º de dezembro, aqui na casa, às 2 horas, a única contribuição que a gente pede é 5 kg de alimentos por pessoa, para a gente reunir e poder entregar no final do ano. Tá? Provavelmente a das 2, não sei se tem horário aqui, Matheus. Não, só o horário de começo, às 14 horas, vai até às 18, 19 horas, né? No máximo. Não vamos ter ali os comes e bebes, né? Ainda, né? Se o Matheus estava com vontade de encher essa casa, quando eu vou botar tanta comida. Não. Então, mas vai ter uma aguinha, um cafezinho, vai ter. O importante é a gente receber essa informação. Essa informação vai ser bem bacana. Tá? Então, não deixe de vir se for possível. Bom, gente. Então, hoje falta só umas telinhas para nós acabar a nossa dúvida que gerou, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Vamos falar aqui sobre uns 2 slides que estão vindo. E aí a gente vai... Está todo mundo chegando bem aqui? Diga, não. Certinho? Certinho? Tá, então tá. Gente, fica à vontade para perguntar, tá? Eu queria saber se podia trazer no dia ou antes. A gente prefere no dia, tá, gente? Se puder trazer no dia, para nós é melhor, tá? A gente acabou decidindo assim, porque a pessoa já chega, já deixa ali, tá? No dia trazer os alimentos. Tá? Bom, então tá. Vamos dar aqui início para nós começarmos o nosso estudo rapidinho aqui. Então, o que nos diz lá o livro dos Espíritos? Tá? A influência oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e atos. Isso aqui só vai complementar, porque depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Tá? Na pergunta 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? E o que os Espíritos nos dizem? Tá? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então aqui nos deixa bem claro. Estamos com as entidades em torno de nós, os espíritos em torno de nós. Então eles influenciam, sim. Não há dúvida sobre isso. Já ficou muito claro. O que nós estamos conversando aqui? Como identificá-los, não é isso? Saber quem é quem, como eu consigo ver essa situação. Tá, e na pergunta 461, o que nos dizem aqui? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Tá? Já conversamos sobre isso também. E é aquilo que a gente falou, parece que alguém está falando dentro da nossa cabeça. Certo? Tá? Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal,
não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. E hoje eu estava conversando com o Mateus a respeito dos livros dos Espíritos e livro dos Médiuns, e por várias vezes, não é um nem outro, os Espíritos deixam claro: no nosso grau de imperfeição não é permitido saber de muitas coisas. Nós não temos essa capacidade e nem a permissão de saber. Então aqui eu coloquei aqui para mostrar uma explicação sobre esse assunto que tem lá. Se fora útil que pudesse distinguir claramente os nossos pensamentos próprios do que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. Porque o que acontece? Kardec perguntava muito, questionava muito, queria saber, e onde é, e cadê? Assim como nós somos, às vezes. Às vezes a gente acaba passando do limite, né? Que eu quero saber. Não é permitido tu passar determinados limites por vários fatores. Uma delas é pela nossa inferioridade moral. Não é? Há segredos que não podem ser revelados pela nossa inferioridade, a nossa incapacidade de compreender determinadas coisas, né? Então eles sempre nos deixam bem claro que muitas vezes nós não vamos saber. Mas aqui numa próxima pergunta diz assim: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Aí o Kardec perguntou: mas como eu vou saber? O que ele diz? Estudai o caso. Tá? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. E aqui entra toda aquela questão, gente. Estudar. Certeza? Muitas vezes não teremos. Não teremos, porque já disseram que não teremos certeza. Então, o que cabe a gente estudar? O que nós precisamos saber? Sobre chakras, sobre energias, qualidade, os graus dos espíritos. E aí, estudar, procurar se informar. Estudar os livros dos espíritos, os livros dos médiuns, todo o espiritualismo, Ramatiz, ler os livros de Chico, André Luiz, que esclareceu barbaramente muita coisa, tudo aquilo que foi permitido que estaria ao nosso alcance. André Luiz, através do Chico, trabalhou um monte com Emmanuel, deixaram aquilo que nós poderíamos conseguir entender, porque vejam só, naquela época, hoje, muita coisa a gente não consegue entender. Pensem só vocês, como é difícil de alcançar. Então muitas coisas não serão reveladas, não serão. E o que cabe a nós? O que os espíritos querem? Que a gente estude. Eles não vão chegar e não vão se apresentar. Isso ficou bem claro. Dificilmente, a não ser que exista o quê? O merecimento do médium. O médium se esforçou a tal ponto, expandiu a consciência a tal ponto, adquiriu para si uma reforma íntima a tal ponto que mereceu a ter acesso a entidades superiores e assim algumas verdades. Mas para a grande massa que nós nos encontramos, né, muita coisa não será revelada, muita coisa ficaremos na dúvida. Mas o que cabe a nós? Investigar, buscar, estudar. Porque uma coisa que não tem aqui, quando tu busca no outro livro, tem a resposta lá. E muitas respostas estão em vários livros, de vários autores maravilhosos. Então a gente vai ter que buscar. Tá? Pode o homem, na 467,
Pode o homem se livrar das influências dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? A Deca perguntou, pode o homem se livrar? Qualquer um de nós aqui. A gente pode? O que eles nos dizem? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam e aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Aqui nos leva onde? Nas questões morais. Nas nossas questões morais. Aquilo que nós pensamos, nós atraímos. Se nós pensarmos somente em bebida, sexo, festa e todo esse tipo de situação, quem é que nós vamos atrair? Somente entidades que vibram nesse padrão. É um fato. Não tem como atrair o outro. Somos nós que atraímos. Então essa pergunta com essa resposta já nos diz o quê? Que nós temos a capacidade de atrair aquilo que nós queremos. Certo? Na 468, renunciam às suas tentativas espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que eles nos dizem com isso? Eles acabam se afastando? Se eu me moralizar, se eu acabar me colocando, não sou perfeito. Não sou. Estou lá naquela categoria dos imperfeitos, lá no final da fila. Mas eu estou querendo me melhorar. Eles vão se afastar de mim? Aí o que diz aqui? O que eles que fizessem? Não tem outra coisa. Vocês notem que os espíritos sempre deixam na nossa mão a responsabilidade. O que vocês querem que eles façam? Se eles gostam de salto, tem açúcar, eles não vão comer. Vão se afastar. Tá? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como gato que como tocaia o rato. Então, o que isso nos esclarece? Pelas nossas imperfeições, nós não estamos tentando nos melhorar. Se vocês estão aqui hoje, essa é uma das tentativas. Com certeza, vocês todos que estão aqui já sofreram situações para que não retornassem, não continuassem, não fossem. Aí eles viram que a vontade de vocês é superior aos ataques deles. Aí o que acontece? Eles, mas ficam aguardando lá. Ainda mais se tiver uma grande importância para eles. Para esses irmãos, né? Seja o que aconteceu. Eles vão ficar cuidando. Qualquer deslize, cata de novo, porque a gente atrai. Fala, Tom. Normalmente, quando a gente está nessa caminhada, né, interior, aí a gente vai se melhorando, vai realmente começando a sentir-se melhor, aí a gente vai afrouxando, né, a vigilância. Aí, como eles estão sempre na espreita e sempre cuidando, a gente afrouxa a vigilância, pronto. Normalmente a gente afrouxa a vigilância. Fabiano, sim. Eu vejo o assédio em geral em todos os médiuns, né? Em todo mundo. Em todos os pontos de vista. O que eu tenho notado é que os espíritos são muito inteligentes também, não porque que a gente toma um espírito lá, porque não. Ele excita o cérebro,